E aí, meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu falo sobre dramas e conteúdos variados sobre o mundo asiático. Estamos aqui hoje, como estamos toda semana, para falar sobre o episódio 10 de Love Next Door. Começamos o drama com a Aoi da mãe da Ryu. Ela chega em casa e conta para o marido que a Ryu teve câncer e não avisou a ninguém. Pega todo mundo de surpresa, então ela vai até o quarto da Ryu, pega os remédios e pergunta se ela está realmente bem. A Ryu diz que sim, chorando, e aí ela pergunta para que tanto remédio. A Ryu diz que é vitaminas e suprimentos. Ela surta falando com a Ryu, perguntando se ela não dá importância para os pais. Como ela pôde esconder algo assim? Ela fala que simplesmente não conseguiu falar por medo deles ficarem preocupados. O pai dela fala que ela deveria ter contado, mesmo que eles sejam inúteis. Ai, gente, pelo amor de Deus. A menina venceu um câncer. Sério que vocês vão ficar nessa? Haja paciência. A menina já tá mal, sabe, por não ter contado, remoeu isso esse tempo todo. Em vez de vocês estarem felizes, vocês estão dando um piti. Tentarei me acalmar. Prosseguimos. Aí a mãe dela diz que a Ryu se acha melhor que eles e ela não vê eles como pais. Querida, acorda pra vida, faz o favor. Se vocês fossem a Ryu, gente, o que vocês iriam fazer? Eu, sinceramente, iria fazer a mesma coisa, porque, ela tentou contar uma vez, só que não conseguiu. O ex ficou do jeito que ficou. Você acha mesmo que ela teria coragem de falar com os pais que estão praticamente do outro lado do mundo e não poderiam fazer absolutamente nada? Fora que eles não estavam preparados para uma notícia dessas, o que claramente vemos agora. E aí a Ryu diz que não conseguiu contar porque era insuportável a ideia de fazer isso. Eu me coloco inteiramente no lugar dela porque também não teria abrido o bico. Fora que tinha altas chances de cura. Se fosse uma coisa que não tivesse mais jeito, então eu teria que avisar. A mãe dela vai embora, o pai, coitado, pergunta se ela está realmente bem. A Ryu diz que agora ele está saudável, que era para ele não se preocupar. O pai dela diz que bom, então isso basta. A mãe dela não poderia dizer a mesma coisa? Gente, eu vou repetir aqui. A menina venceu um câncer. Enfim, a mãe dela vai pro quartinho tocar a jossa da bateria. Me desculpe, mas essa altura, já no começo do drama, tô pistola. Ô, Jesus amado. E aí ela relembra de todas as coisas que ela disse pra Ryu desde quando a menina chegou na Coreia. O que eu acho muito justo, válido e bem feito. Relembra mesmo, sua anciã, você merece. Desculpa, mas não sinto nenhuma emoção, tá, gente? No choro dessa personagem. Ela, desde o começo do drama, não fez questão de entender a Ryu em momento nenhum. Então chore e sofra porque você merece, na minha opinião. Gente, o irmão dela, eu nem faço questão de comentar, porque ele ali e nada é a mesma coisa. Eu sinceramente não sei o porquê desse personagem estar no drama. Eu amo o ator, não estou falando dele, mas sim do personagem. Estamos no episódio 10 e o cara não teve evolução nenhuma. Por isso que eu nem falo muito dele aqui. As cenas dele estão meio sem noção pra mim e não agregam em nada como o drama num todo. Se ele tiver alguma evolução no drama, eu venho aqui e falo dele. Caso contrário, não falarei. O Seung lembra que uma vez ele foi dos Estados Unidos a serviço e aproveitou para visitar a Ryu. Só que ele vê ela com um noivo e desiste de se aproximar. E aí ele fala que deveria ter corrido para Ryu naquele momento. Sim, seu idiota. Ele fala que deveria ter notado que ela estava muito magra. E aí ele simplesmente vai para a conferência dele. Então a Ryu começa a entrar em contato com ele várias e várias e várias vezes. E o que o idiota faz? Ele ignora completamente todas as chamadas e mensagens da menina, só porque viu ela com o ex. Olha, sinceramente, se eu fosse um personagem desse drama, eu teria perdido meu réu primário já. Ele chega a ignorar mensagem de feliz aniversário. Quem ignora a mensagem de feliz aniversário, gente? Vamos conversar aqui. Você ignorar uma ligação, 2 ligações até vai, mas a pessoa tá te ligando várias vezes ao longo do tempo e você não responde. Cara, você tem que ser muito sangue frio e egoísta num ponto que, nossa, sendo que tá certo que ele tinha sentimentos por ela, tá certo que ele ficou magoado, mas ela via ele como amigo, ela não sabia desses sentimentos. O cara me ignora completamente esse lado da amizade dos dois desde criança por puro egoísmo da parte dele. Eu não sei por que ele também deu piti. Porque se ele soubesse disso, olha como tudo seria diferente. Talvez ele poderia ir preparando o terreno para contar aos pais dela. Mas não.
O idiota decidiu ignorar completamente a menina. Merece chorar e sofrer também, não sinto pena. Ele diz que ela foi a única que conseguiu tirar ele da caverna quando ele estava mal por conta da perna, e que ele não conseguiu perceber os vários sinais que ela mandou no escuro. Sofra também porque merece. A mãe do Seung conta para a mãe da Moyong sobre o caso da Ryu ter câncer. E aí a mãe da Moyong dá um surto porque a mãe do Seung fala para ela esperar que a mãe da Ryu conte para as amigas. Ela diz que não consegue, então a Moyong acaba ouvindo e descobrindo tudo. Ela chega lá quase gritando, mas desiste e fala: como você pôde esconder isso? A Ryu diz: sim, escondi, não contei a você e guardei o segredo. A Moyong fala: você pensou que eu ia pegar leve se confessasse? A Ryu diz para ela não pegar leve porque ela merece a bronca. Então fala para ela ficar à vontade e começar a falar. A Moyong fala que não vai chorar. A Ryu diz: você não vai brigar, não vai chorar, o que você vai fazer então? Então a minha lindinha, ela tem a melhor reação possível, que foi abraçar a Ryu e dizer: você sofreu muito no corpo e na mente. E a Ryu agradece e as duas começam a brincar e jogar indiretas. Não esperava menos da minha pitica, coisa que todo mundo deveria ter feito, tá? Ela foi a única que deu conforto e consolo a Ryu. O Seung, ele acata tudo no trabalho dele, o que o diretor e a menina estranham, porque ele geralmente gosta de debater, discutir sobre, e ele termina até a reunião mais cedo. Então a menina fala que ele deve estar de bom humor, e aí o diretor fala que tem algo de errado com ele. A mãe do Seung chega para conversar com as amigas tentam consolar ela, e ela diz: por que querem me consolar? Eu não preciso do consolo de ninguém e ninguém pediu para vocês fazerem isso. Então, minha senhora, sabe o que você faz? Volta para aquele seu quartinho de bateria e fica lá, porque a pessoa tá tentando te consolar e você tá nesse piti. Olha, francamente. Aí ela começa a chorar, falando que como pode ela ser esse tipo de mãe. Também acho, viu? E as meninas vão lá e consolam ela e todo mundo começa a chorar. Dong-Hu vê a Moyong e se aproxima para conversar. Então ela dá um golpe nele. E aí a tadinha começa a chorar. Então ela carrega ele até em casa. Ela diz que vai comprar um adesivo para dor e ele diz que está bem, que era para ela sentar. Então ela começa a desabafar depois de enrolar Ela conta falando que a história é sobre um amigo. E aí ela diz que a pessoa teve câncer, mas a pessoa continua agindo como se não tivesse acontecido nada e isso angustia ela. Ela corrige falando que não era ela. O Dong-Hu fala para ela não se preocupar, que isso não vai sair dali. Ela diz que é inacreditável que a Ryu esteja doente. Por causa do trabalho, ela já viu muita gente doente, muita gente à beira da morte, mas ela nunca imaginaria que a Ryu pudesse ser uma dessas pessoas. E aí ela começa a chorar. O Dong-Hu fala que ela pode chorar ali, para ela chorar escondido e depois sorrir mais ainda. E aí ele fala para ela passar mais tempo com a Ryu fazendo coisas felizes. Ele diz que estar com alguém que milagrosamente retornou é um milagre em si. É o mesmo que a Yondu significa para ele. E aí sabemos a história do Dong-Hu. Ele recebeu uma ligação após uma entrevista e aí ele percebeu que tinha várias ligações desse mesmo número. Quando ele ligou de volta, disseram que era do hospital. Então a gente descobre que a mulher dele mais a Yondu sofreram um acidente. Ele chega lá e reconhece o corpo da mulher. E ela, infelizmente, está morta. Então, ele pergunta pela filha e ela está numa cirurgia. Ele diz que a Yondu milagrosamente sobreviveu ao acidente e voltou para ele. Então, ele fala que cada momento com ela é precioso. Então, ela deveria... A Moyong pega o rosto dele e diz: você disse que era normal chorar. Por que você está se segurando? A Moyong diz: eu vou manter isso em segredo também. E o Dong-Hu começa a chorar. Então a Moyong dá um beijo nele, do nada. Depois de perceber a M que ela fez, ela simplesmente dá uma cabeçada no boy. Por essa, nem o futuro esperava. E ela sai simplesmente correndo dali. Coitado do Dong-Hu, apanhou 2 vezes. A dica de hoje é: dê sempre uma cabeçada no boy para reforçar seu amor. Ele irá entender de cara. A mãe do Seung janta com o colega de serviço. Então ele pergunta se ela pensou na proposta dele. Então volta naquele dia que o marido viu ela e mostra que eles saíram para conversar e que ele pede para ela tirar uma licença do serviço. O amigo dela ainda fala para eles fazerem uma pausa. Então volta no presente.
Ela fala que sabe que ele está preocupado, mas ela quer ficar em atividade porque falta anos ainda para ela se aposentar. Ele diz que isso não vai mais acontecer porque ela vai ser convidada a pedir demissão. Ela pergunta se ele está de acordo com isso. Ele diz que a decisão é de gente bem mais acima que ele. A Ryu tem uma conversa com o Seung e aí ela diz que ele está evitando ela porque não sabe o que dizer. E diz que em casa é a mesma coisa, os pais dela estão sofrendo e até o irmão dela está com medo. E ela complementa dizendo, eu não avisei porque eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu guardei esse segredo, mas ninguém entende o que eu fiz por vocês. O Seung pergunta, então você guardou isso em segredo para o nosso bem? Não, você só pensou em você mesmo. Cala a boca, rapaz, você ignorou ela aos montes, me erra. Você que pensou em si mesmo, no seu sentimento egoísta de ter ficado putinho só porque você viu ela com o ex. Me erra, boy, vai te lascar. Gente, me desculpa, não dá. Ele fala que ela é covarde, patética, fraca, que ela magoa as pessoas que amam ela. Que falta faz uma vassoura essas horas? A mão mesmo, Rio, dá um tapa nesse boy pra ele acordar pra vida. Que direito que ele tem de falar essas coisas? Ele diz que em momentos difíceis tem que se apoiar nas pessoas mais próximas. Mas ela diz, e se eu tivesse me apoiado, mudaria alguma coisa? Ela diz que se ela sofresse, todo mundo se afundaria com ela. E o Seung diz, e daí? A gente iria afundar, mas iria reerguer de novo. Então ela diz que não aguentaria ver isso. Ele diz que ela fez isso por ele, mas aí, boy, é diferente. Ela correu atrás. Você correu atrás dela? Não. Se bem que você também não sabia. Ok, eu entendo. Mas a partir do momento que ela te ligou várias vezes, era para você ter ido pesquisar. Ter corrido atrás para saber o que estava acontecendo. Não me vem com isso a essa altura do campeonato. De que queria fazer o mesmo por ela, sendo que foi totalmente diferente. Sem paciência pra ele, gente, desculpa, o ranço dele tá se acumulando desde o episódio 6, não tá fácil pra mim. Ele diz que ela fez tudo por ele, porque não deixa ele fazer o mesmo. A Ryu fala pra ele parar, e ela sai deixando o Seung sozinho, e ele fala, vai fugir de novo? Então ele vê o ex dela, que estava ali, olhando a conversa dos dois. O ex diz que deveria ter feito igual a ele naquela época. Diz que deveria ter ficado com raiva como ele fez. Mas você ficou, né, boy, com raiva. Só que diferente. Que chegou até a magoar a menina. O Seung tá fazendo o mesmo, magoando ela. Não tá tão diferente assim, né, olhando por esse lado. O Seung perguntou se no passado ela sentiu muita dor. E o ex fala que ela suportou tudo com muita coragem. Os pais da Ryu chorando, se arrependendo das coisas, falando que deixaram ela muito sozinha de lado, porque o irmão exigia mais de cuidados. E isso gerou estresse nela. O pai dela fala também que ele estava ocupado com o restaurante. E ela, tadinha, ouvindo tudo chorando. O Seung tá trabalhando e ele lembra que o ex da Ryu disse que ela passou por uma depressão após a cirurgia. Ele recebe uma ligação e diz o quê? A Ryu, e ele sai desesperado procurando por ela em todos os lugares, porque ela sumiu e ele fica preocupado porque o ex disse que ela passou por uma depressão. Ele decide ir para um lugar, que é a praia, que é a mesma praia que ela foi quando ela fugiu quando era adolescente e acaba achando ela. Ele grita o nome dela, ela olha pra trás e pergunta, como é que você me achou? Ele já começa a brigar com ela, falando que ela precisava avisar quando sair e como ela foi desaparecer sem o celular. A Ryu diz que precisa pensar e que o celular atrapalharia ela. Ele, nervoso, fala, você sabe quanto tempo eu procurei por você, sabe como todos estão preocupados. Eu digo que você deveria ter procurado mais. Sorry, ainda estou com ranço. A Ryu diz que foi para a praia porque estava frustrada e precisava respirar. Te entendo porque eu também tô frustrada vendo esse bando de gente dando piti. O Seung diz que ele tá sufocando por conta dela. Aí ele volta a fazer as mesmas perguntas. O quanto tempo ele ia esconder? A Ryu disse, você quer falar disso de novo? Não tá cansado? Seung diz que descobriu que ela teve depressão. A Ryu pergunta como ele descobriu e se ele conversou com o ex dela. Ele pergunta, por que você é tão idiota? Quanta coisa você guardou no seu corpo tão pequeno? A Ryu fala que vai embora, mas o Seung pega ela e leva ela pra dentro da. Ela grita com ele diz que faz bem gritar assim, que tá tudo preso ali dentro, que era pra ela botar pra fora. Então, meus amores, ela larga a bomba que eu amei demais porque ele merece. Ela pergunta, por que você tá gritando comigo? Por que você tá com raiva? Fui eu que adoeci. Eu que estou sofrendo mais, porque você tá me dando bronca.
Ele diz que não estava bravo com ela, mas sim com ele, porque ele não percebeu os sinais de ajuda que ela havia mandado. E aí ela começa a bater nele, perguntando o porquê dele não ter atendido o telefone. A Rio diz: eu não consegui contar para ninguém. Sabe o quanto tive medo? Ela grita perguntando por que ele fez aquilo. Ela estava muito confusa quando tomou a decisão. Ela se perguntou várias vezes se deveria contar para ele e joga na cara dele que ele não sabe de nada e não sabe como ela se sente e começa a chorar. Passada a tempestade, vem a calmaria. Os dois conversam melhor. Ele diz para ela poder ligar pro pai dele porque já saiu o resultado da biópsia que ela fez no hospital. A Rio diz que pode fazer isso mais tarde, mas ele pede para fazer isso agora porque ele está ali ao lado dela. Ela liga e descobre que está tudo bem com ela. Então Seung pergunta se está tudo bem. Ela fala que sim, que só era uma infecção. Então Seung abraça ela. Agora, meu querido, tome jeito, viu? Se depois disso você não tomar jeito, se fizer mais uma M, eu vou torcer para vocês dois terminarem separados no drama. O pai do Seung sai todo feliz para se encontrar com a esposa. Infelizmente, ele vê ela novamente com o colega de trabalho, fica puto e vai embora. Sobre esses dois, eu realmente não entendo. Em vez de ele chegar nela e perguntar o que tá havendo, ele simplesmente foge. Cara, tu é o marido dela, mano. Tem que chegar e perguntar. Você já tem intimidade suficiente pra sentar e ter uma conversa. Tá o pai, tá o filho. Meu Deus, o qual é difícil perguntar. O pessoal faz uma surpresa pra Rio, mesmo não dando muito certo, mas eles ficam felizes comemorando mesmo assim, tendo um tempo em família igual o comercial de margarina. A Rio, ela fica toda feliz, graças a Deus um sorriso na cara da minha lindinha. O ex vê a Rio feliz com a família, meu coração se partiu vendo o olhar dele, enquanto ela sorria novamente com a família, coisa que ele não conseguiu fazer quando ela estava no momento mais difícil dela, fazer ela sorrir. O pai de Seung chega em casa e encontra a esposa e pede desculpas por ter perdido o almoço. Então ela diz que precisa falar com ele, ele também diz que precisa contar uma coisa para ela, e a mãe de Seung fala para ele falar primeiro. Então ele pede o divórcio. Qual o seu problema? Em vez de conversar e tentar entender, você pede o divórcio para fugir da situação? Que bizarrice! O ex liga para Rio e fala que vai voltar para os Estados Unidos. Ele fala que essa pode ser a última vez que se falam. E ele diz que amou muito ela, mas acha que amou ela do jeito errado. Ele diz que só tentou fazer ela se reerguer. Ele não cogitou na possibilidade de afundar com ela, como Seung disse na conversa dos dois. Só ele vindo para a Coreia que ele foi entender de quem ela realmente precisava naquele momento e ele pede desculpas. Ele também diz que naquela época ele não se identificou com a dor dela, que não conseguiu aceitar como ela era. Então a Rio diz que a culpa foi dela, que explorou ele. Ela foi tomada por emoções e não percebeu como ele estava se sentindo sozinho naquela época. Ele diz para não se arrependerem do que passou, que era para lembrar de como ele era tudo para ela e ele vai lembrar de como ela era tudo para ele e que isso bastaria. A Rio concorda. Seung volta a reclamar no trabalho, questionando tudo. A menina diz: acho que ele não está de bom humor. E o diretor fala: ele está de ótimo humor, diz que ele está muito feliz. Ele recebe uma mensagem e então vai buscar a Rio mais que depressa para levar ela para o aeroporto, para se despedir do ex. Achei justo, mas ainda tô com ranço, Seung, desculpa. Ainda fala pro ex para ele ser curto e rápido e não se aproximar muito dela. Ai, que ridículo. Enfim, a Rio se despede do boy, os dois dão as mãos, o Seung não fica muito feliz com essa situação, mas pelo menos ele deixou a menina se despedir. Então ela começa a chorar e o Seung joga o casaco dele nela. E assim acaba o episódio 10 de Love Next Door. Sem nada a declarar, porque eu já surtei demais e falei demais também. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Muito obrigada por ficarem até o final do vídeo. Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!